O dia que eu manifestei uma viagem totalmente de graça para Portugal. Ainda fui no show de uma das minhas cantoras que eu sempre tinha sonhado, sonhei em ir, e foi algo realmente incrível, que não tinha como ser coincidência, não tinha como ser o acaso. E eu vou te dizer o que eu fiz para manifestar e como que foi essa grande viagem para fora do país e como que você pode fazer. Você tem o sonho de viajar fora? Você já manifestou alguma viagem fora do país ou alguma aqui mesmo dentro do Brasil? Comenta aqui. Ai, minha câmera tá meio torta. Comenta aqui nos comentários, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar, vou curtir todos, vou conversar com todos. Quero que você se inscreva aqui no meu canal. Eu sou a Carol Del, sou pós-graduada em Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness 3 em 1. E eu gosto muito de trazer essa parte para você aprender a alinhar sua cabeça, reprogramar sua mente. E eu gosto muito de juntar com esse universo de lei da atração e tudo mais. Então eu quero que você que gosta de manifestação, se inscreve aí. Já ativa o sininho das notificações, já deixa o seu like. Bora lá. Como que foi? Eu tenho um canal no YouTube que ele tem hoje 200 mil inscritos. E ele não é nada a ver do que eu tô falando aqui. Era uma época que eu divulgava lojas de atacado do Brás e tudo mais. Depois eu direcionei pra outro nicho, o meu público e tudo mais. Esse aqui é um novo canal. E naquela época eu tinha uns 50 mil seguidores. Eu acredito que eu já tinha chegado em 50 mil seguidores. E era um ano que eu não tinha grana pra viajar pra fora do país. E eu queria muito fazer uma viagem internacional. Eu falei, nossa, eu quero muito fazer uma viagem internacional. Já aplicava ensinamentos de lei da atração, não ensinava ainda. E aí, naquela época, a Demi Lovato, alguém conhece a Demi Lovato aqui? A Demi Lovato, ela ia fazer um show em São Paulo. E não foi esse último que ela fez, foi o outro ainda, se eu me recordo, foi o anterior. E ela ia fazer um show em São Paulo, e na época eu não tinha grana nem pra ir pra São Paulo pra assistir o show dela. E eu falei assim, nossa, eu não acredito, mas um dia... Eu terminei, eu falei, um dia eu vou assistir um show dela, nem que seja nos Estados Unidos. Foi assim que eu falei, com essas palavras. E aí, naquele ano, eu tava trabalhando no meu canal, eu tava muito... Lembra que eu sempre falo pensamento, sentimento e ação? O meu agir, os meus pensamentos e os meus sentimentos são muito alinhados. E eu tava agindo realmente, fazendo meus vídeos, fazendo o que eu podia fazer naquele momento. E eu não fiquei me perguntando como, porque ou quando. Ou seja, eu soltei o controle daquilo. E coloca isso, vai juntando com a sua história na sua vida aí, com aquilo que você deseja manifestar. E aí... eu peguei e surgiu um concurso do Posto Ipiranga, sabe o posto de gasolina? Surgiu um concurso para youtubers e na época eles iam levar, eu não lembro se eram 15 ou eram 20. Eu acho que eram 15 youtubers e aí mais tantos participantes, não lembro. Mas enfim, e aí era por votação e tudo mais. Eu fui lá, tu imagina, tantos youtubers que poderiam ter ficado sabendo, se inscrevendo, enfim, daquele concurso. Eu fui uma das que me inscrevi, aí eu tinha que fazer um vídeo no AMPM, sabe, do Posto Ipiranga, da conveniência e tal. E aí as pessoas tinham que votar nesse vídeo. Gente, eu lembro que eu fiz uma campanha, eu pedi tanto voto, tanta votação. E eu fui uma das youtubers que realmente ganhou aquele concurso e foi para Portugal totalmente de graça. E aí a gente ficou em Portugal, se eu me recordo, foram 3 dias, é que faz um tempinho já, 3 dias, e a gente ganhou passagem, foi muito massa o marketing em si do Posto Ipiranga, foram outros youtubers conhecidas juntos na época, foi na Cardoso e outros dois também. E viajaram com a gente, aí o hotel, tudo, os passeios, foi tudo muito incrível, muito massa. Mas pra mim, algumas coisinhas aconteceram antes de eu manifestar. Eu vou te dizer já como é que eu fiz pra manifestar. Mas eu lembro que eu precisava renovar o meu visto, meu visto não, meu passaporte. E aí eu lembro desse dia como se fosse hoje. Não tinha data perto, porque tinha que dar certinho a data que fosse da viagem e tudo mais, senão não ia poder viajar. E aí, eu lembro que não tinha vaga pra renovar o passaporte. E aí eu fui lá, atualizei, e daí do nada... Pra quem manifesta não é do nada, né? Surgiu uma vaga, tipo, 6 da manhã, um horário bem bizarro, 6, 6 e meia, sei lá, o horário que abre, sabe? Onde faz os passaportes e tudo mais. E aí eu desabei no chão, ajoelhei no chão e desabei a chorar de gratidão, eu só falava, graças a Deus, Deus obrigado, não sei o que, aquilo tava se tornando real, isso era muito bizarro. E aí, lá em Portugal, a gente ganhou o ingresso pro Rock in Rio Lisboa de Portugal. E a gente não podia escolher o dia que fosse o ingresso, era o dia da data que a gente teria ido, né? Porque eles que organizaram tudo. E adivinhem, pasmem, a gente recebeu camarote pra qual show do Rock in Rio Lisboa? Demi Lovato. Nossa, até arrepio porque é muito encaixado, gente, é muito encaixado. Eu fui no show da cantora Demi Lovato, que eu falei no começo do vídeo que eu gostaria de ter ido, nem que fosse nos Estados Unidos. Então, naquele mesmo ano, eu manifestei a viagem de graça pra fora que eu queria e o show pra cantora que eu falei que um dia eu iria assistir. Eu lembro que
eu fazia muito técnica de visualização, eu fiquei obcecada por isso. Todos os dias, todas as horas, eu dormia pensando, eu acordava durante a noite pensando, todos os momentos, todos os meus pensamentos, direção, força, energia, eram focadas para vencer esse concurso. E eu realmente sentia no meu coração que já era meu. Eu sentia que já era meu e tava muito bizarro, assim, porque eu não queria botar tanta expectativa pra não me frustrar, mas ao mesmo tempo eu tinha certeza. Então eu não tinha mais um controle sobre aquilo. Eu só fazia e acreditava. Eu trabalhava muito com visualização. E eu, claro que eu fiz ali no meio, eu fiz estratégia junto, eu postava mais vídeos, eu pedia voto, várias coisas eu fiz estrategicamente falando, mas que qualquer outra pessoa poderia ter feito. Então eu trabalhei muito a visualização. A visualização é muito importante para você manifestar qualquer sonho que você tenha, mas junto com a certeza e com já se visualizando já naquele lugar e com a certeza, sem ficar no será que vai ser agora, será que vai ser agora? Solta, respira, confia. Esse é um dos maiores segredos para você manifestar qualquer coisa que você queira na sua vida, inclusive viagens, e não ficar perto de pessoas. Eu lembro que na época, eu comecei a me afastar de todas as amizades que me colocavam, que duvidavam de mim, do que eu tava fazendo, ou me colocavam para um nível para trás, que não gostariam de evoluir junto comigo. Então, cuidado com o ambiente, e visualização vai potencializar total aquilo que você deseja manifestar. Comenta aqui o que você tá travado na sua vida que você deseja manifestar, que eu vou te trazer um vídeo, porque eu tenho várias alunas. Tem aluna que já vendeu apartamento, tem aluna que engravidou depois de tentar meses engravidar, eu tenho aluna que já conseguiu montar o seu próprio negócio, eu tenho aluna que já saiu das dívidas também. Então eu tenho várias histórias aí de sucesso para contar para vocês. Comenta aqui, eu quero também te ajudar. Eu vou deixar um link aqui para você eu vou liberar 3 vagas de sessão de diagnóstico para entender como é que tá as suas travas mentais e tudo mais na sua vida. Vou deixar na descrição do vídeo. Se candidata lá para uma vaga, porque de repente você vai ser a escolhida para estar comigo no Zoom de maneira individual. Você pagaria R$2.000 por isso, vou liberar 3 gratuita. Um beijo.